Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Neste conteúdo, iremos demonstrar uma forma de fazer o cálculo para saber o quanto uma empresa deve faturar, ou seja, qual seria a sua receita, quando esta, por alguma necessidade, precisa aumentar do seu resultado financeiro, seja para atender uma necessidade de investimentos ou até mesmo para incrementar o seu lucro. Vamos supor que uma determinada empresa deseja aumentar o seu lucro, isto é, o seu resultado, em R$ 40.000, para fazer frente a um novo investimento que a mesma planeje efetuar, e que para isso ela queira determinar qual seria o seu novo faturamento, ou seja, qual a receita necessária que ela deverá buscar para incrementar este valor ao seu resultado, isto é, ao seu lucro. Para o nosso exemplo, iremos utilizar valores extraídos da DRE dessa empresa, onde em cima do valor do seu resultado atual, iremos incrementar a parcela do lucro necessário para o nosso investimento. Para o nosso caso, somar a este valor mais R$ 40.000 e calcularmos então qual seria a receita necessária, ou seja, um novo faturamento da empresa, para fazer frente a esse novo resultado. Vamos demonstrar nesse trabalho duas formas de efetuar esse cálculo. Uma empregando a metodologia convencional para encontrar este valor, e uma segunda forma utilizando a nossa planilha de cálculo dos reflexos das variações financeiras para uma empresa. Então acompanhe esse conteúdo até o final para entender as duas formas de cálculo e também para aprender a como fazer os cálculos das projeções financeiras de uma empresa. Sou José Maria Pietra do canal Monetários e já aproveito para solicitar o seu like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Nós iremos trabalhar aqui com duas DREs, uma contendo os valores atuais da nossa empresa e uma segunda que, no primeiro momento, está com seus valores espelhados na nossa DRE original e é onde aplicaremos os novos valores encontrados e poderemos conferir os novos resultados obtidos através dos nossos cálculos. Voltando aqui à nossa DRE original, cujo resultado final antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido está apresentando um valor de R$ 239.350, representando 23,94% da nossa receita de R$ 1.000.000. Lembrando que o nosso objetivo é aumentar em R$ 40.000 esse resultado e verificar qual seria a nova receita necessária para comportar esse aumento ao nosso lucro. Então, o novo valor do lucro a ser alcançado seria pegar esse valor do resultado atual mais R$ 40.000. Com isso, o novo resultado a ser obtido por essa empresa seria de R$ 279.350. Precisamos agora saber qual será o valor do faturamento para chegar então a esse novo resultado. Pela forma convencional, faríamos o seguinte cálculo. Pegamos R$ 40.000, que é o valor a ser adicionado. Como nós temos o valor do percentual do lucro sobre o faturamento, que é de 23,94%, que nada mais é do que o valor do resultado dividido pelo faturamento. Então, para sabermos qual seria o valor do novo faturamento, basta dividir os R$ 40.000 pelo percentual do lucro. Com isso, o valor a ser incrementado ao nosso faturamento seria de R$ 167.119,28 para chegarmos ao lucro de R$ 279.350. Então, repetindo, a nossa fórmula seria R$ 40.000 dividido por 23,94%, ou dividido por 0,2394. Então, esse é o valor a ser incrementado ao nosso faturamento. Se pegarmos agora este valor e dividirmos pelo faturamento atual, encontramos aqui o percentual de aumento que seria aplicado ao nosso faturamento. Se pegarmos agora este valor de R$ 167.084,38 e viermos aqui para a nossa segunda DRE e somarmos ao valor de R$ 1.000.000, que era o nosso faturamento, encontraremos nosso novo faturamento de R$ 1.167.084,38.
tendo o nosso novo resultado encontrado o valor de R$ 279.341,65, representando os mesmos 23,94% do nosso novo faturamento, que é exatamente o valor do nosso lucro anterior somado aos R$ 40.000, ou seja, esse valor menos o valor anterior. Aqui dá uma pequena variação em função dos arredondamentos. Então, encontramos aqui o nosso resultado utilizando essa fórmula, ou seja, essa metodologia, que geralmente é aplicada para esse tipo de evento, quando se quer saber qual o valor do faturamento, ou seja, de uma receita, ao se acrescentar ao lucro um determinado valor. Embora que tenhamos aqui evidenciado que esta metodologia apresenta como resultado os valores para se atingir o nosso objetivo, ela tem as suas limitações, uma vez que ela considera que todos os valores que deduzem a nossa receita, sejam eles fixos ou variáveis, irão se manter na mesma proporção, ou seja, nos mesmos percentuais dos nossos eventos originais. A nossa outra metodologia de cálculo para levantar esses valores será feita através da utilização da nossa tabela para cálculos dos reflexos das variações financeiras de uma empresa, a qual faremos uma breve explanação mais adiante na apresentação desse nosso vídeo. Essa tabela irá nos permitir encontrar os resultados de uma forma mais ajustada em relação ao nosso objetivo proposto, que é aumentar em R$ 40.000 o nosso lucro. Para ganharmos tempo, já lançamos aqui na nossa tabela os valores correspondentes para cada elemento extraídos da nossa DRE original, onde temos o faturamento de R$ 1 milhão e o nosso lucro de R$ 239.350. Então, nós temos aqui o valor do faturamento, dos custos variáveis de 350 mil, conforme aqui a nossa DRE, o valor das nossas despesas fixas, que seria R$ 128.200, mais R$ 20.000 de depreciações, totalizando R$ 148.200, e assim por diante. Então, se eu pegar aqui na nossa tabela e lançar o percentual de ajustes para o nosso faturamento, que calculamos aqui em 16,71%, e aplicarmos essa condição ao aumento do volume de vendas, nós percebemos que tanto o faturamento como o novo valor do lucro não fechou com a nossa DRE ajustada. Aqui nós temos o resultado de R$ 279.341,65, e aqui nós encontramos R$ 266.236,36, que seria os mesmos 23,94% sobre o faturamento encontrados aqui na nossa DRE. Isso ocorre pelo fato que os outros custos e despesas fixas geralmente não irão sofrer variações nos seus valores pelo simples fato da sua característica serem de valores fixos, ou seja, são valores que não variam em função das operações da empresa. Se nós colocarmos aqui 16,71% para os custos fixos e outras despesas fixas, aí sim encontramos os mesmos valores encontrados aplicando-se à metodologia anterior. Então essa seria uma das limitações da utilização dessa forma de cálculo, embora demonstrada alcance nos valores desejados, aplica a variação dos custos fixos e variáveis sem distingui-los um do outro. E utilizando essa nossa tabela, qual seria então o valor a ser encontrado? Vamos aqui nessa parte de ajuste do lucro colocar o nosso valor, os R$ 40.000, que é o valor a ser adicionado ao nosso lucro. A tabela nos deu aqui um valor de 9,76%. Então vamos colocar esse valor no nosso ajuste, 9,76%. E vamos considerar como 100% um aumento no volume de vendas. Com isso, nós chegamos ao nosso lucro de R$ 279.366. Exatamente os R$ 40.000 a mais, que era o nosso objetivo. E o valor do nosso novo faturamento seria de R$ 1.097.600. Bem abaixo dos R$ 1.167.084 necessários
na nossa condição anterior. Pois, como vimos, as variações devem impactar somente nos custos variáveis. Como podemos perceber aqui, os nossos outros custos e despesas fixas, teoricamente, permaneceriam inalterados. Então, percebemos que, ao utilizar a nossa tabela, podemos determinar, de uma forma mais assertiva, os valores resultantes do nosso processo. Cabe salientar que, como já colocado, essa metodologia de cálculo é bastante utilizada, pois, como já vimos, permite determinar o novo faturamento a ser obtido. Mas se quisermos um resultado mais ajustado, devemos utilizar essa segunda metodologia. E como que chegamos a este resultado sem a utilização dessa tabela? Vamos utilizar a seguinte função. Vamos pegar o valor adicionado ao nosso lucro de R$40.000, mais o valor do nosso lucro original. Vamos somar também os valores dos outros custos e despesas fixas. E vamos dividir esse valor por 100% menos o percentual do nosso CMV, ou seja, do custo das mercadorias vendidas, menos o percentual dos impostos, no caso aqui 18%, menos o percentual dos outros custos variáveis, que no nosso caso aqui pode ser, por exemplo, as comissões sobre vendas. Pegamos esse resultado e dividimos pelo valor do faturamento original e diminuímos por menos 1 para deixar este valor em percentual. Ou seja, vamos pegar o valor adicional do nosso lucro de R$40.000 mais o nosso lucro original de R$239.350 mais os custos fixos de R$148.200 mais as outras despesas fixas de R$22.450. Vamos pegar esse valor e dividir por 100% menos 35%, que é o percentual do custo das mercadorias vendidas, menos 18% dos impostos aplicados sobre as vendas, menos 6% de outros custos variáveis, que pode ser, entre outros valores, as comissões sobre vendas, por exemplo. Agora vamos pegar esse resultado e dividir o nosso faturamento. Colocar menos 1 vai ficar em percentual. E encontramos então os 9,76%. Nós apresentamos em outro vídeo aqui do canal a nossa tabela de cálculos dos reflexos das variações financeiras ao aplicarmos alguns ajustes, ou seja, algumas projeções sobre os valores alcançados pela empresa. A planilha apresentada naquela oportunidade e disponibilizada a quem quisesse ter acesso à mesma tinha essa configuração, onde, por exemplo, se quisermos saber os impactos do aumento de 10% do nosso faturamento, ela nos apresenta um novo resultado a ser obtido, onde originalmente eu tinha um lucro de R$10.000, teria agora R$110.000 do meu faturamento, o meu novo lucro seria de R$18.600. E tendo ainda aqui a opção de determinar se esse aumento seria em função do aumento do preço dos produtos, que daria este resultado, ou pelo aumento do volume de vendas, que no caso irá refletir também no aumento do nosso CMV, ou seja, o custo das mercadorias vendidas, gerando então um novo lucro em R$15.000. Estaremos deixando no final dessa apresentação o link do vídeo onde apresentamos o passo a passo de como utilizar a planilha, onde também efetuamos várias simulações para verificar as variações financeiras que ajustes nos componentes operacionais e financeiros de uma empresa podem refletir no seu resultado. Ao buscarmos agora definir uma metodologia para resolver problemas como esse apresentado no nosso vídeo atual, para determinar um novo faturamento, quando incrementarmos o valor adicional ao nosso lucro, desenvolvemos uma nova versão para a nossa planilha. Então, além de criarmos essa nova condição, aqui onde tínhamos simplesmente a condição de colocar sim ou não para determinar a forma que determinado ajuste iria refletir nos resultados, simplesmente como sim ou não, inserimos aqui a opção de fazermos essa escolha em termos percentuais. Então, naquela condição que fizemos de 10% do aumento do faturamento, se deixarmos aqui com 0%, encontramos as mesmas variações da planilha anterior na condição N, ou seja, o aumento do faturamento em R$110.000 seria representado
para o repasse deste valor ao preço das mercadorias, ou seja, não irá refletir no custo das mercadorias vendidas. E o nosso lucro, como vimos, utilizando a tabela anterior, seria o mesmo, de R$ 18.600. Se eu definir aqui como 100%, ou seja, esse incremento será pelo aumento do volume de vendas, encontramos a mesma condição da planilha anterior na condição S, ou seja, o nosso incremento seria pelo aumento no volume de vendas. E o nosso lucro, então, seria o mesmo de R$ 15.000. Agora, se eu colocar aqui 50%, eu teria que o meu aumento do faturamento seria representado em 50% pelo aumento do volume de vendas e os outros 50% pelo aumento do valor do preço de venda das nossas mercadorias. Como podemos verificar na nossa tabela das diferenças. Lembrando que para aqueles que já solicitaram a nossa tabela anterior, nós reenviamos essa nova tabela com a versão atualizada. E para você que tem interesse em receber essa planilha, você pode solicitá-la através das condições apresentadas abaixo na descrição do nosso vídeo. Demonstramos aí duas formas de se obter o valor do faturamento mediante o aumento do valor do resultado da empresa, ou seja, do seu lucro. A primeira forma apresentada determina esse valor de uma forma mais simples, porém existe uma limitação em função de considerar aos custos fixos variações que geralmente não ocorrem na prática, ou pelo menos não na mesma proporção aplicadas aos custos variáveis. Já na segunda forma, onde aplicamos a nossa planilha de mensuração desses valores, podemos observar que os dados são mais assertivos, uma vez que separa as oscilações dos custos variáveis dos custos fixos, onde também apresentamos a fórmula que possibilita encontrar esse valor, mesmo sem a utilização da nossa tabela. Cabe lembrar que a tabela aqui apresentada não se aplica apenas a mensurar este valor, ou seja, do faturamento em função do lucro. Ela pode ser utilizada para analisar as variações dos vários elementos que compõem a estrutura financeira e operacional de uma empresa. Caso você tenha interesse em adquirir esta planilha, siga as instruções apresentadas abaixo na descrição do nosso vídeo. E assista também ao nosso outro vídeo, onde abordamos as funcionalidades da planilha e o passo a passo da sua utilização. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma colocação a fazer, deixe aí o seu comentário. E se você gostou do conteúdo aqui apresentado, nos ajude também com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.